Olá, nós vamos agora começar a parte 2 da primeira aula de programação de HM. Na última aula nós falamos exatamente aqui, não é? E eu só dei uma arrumada aqui na tela, né? Tem um jeitinho aqui para ficar melhor, até antes de começar o vídeo, até para a gente dar uma aceleradinha nisso aqui. Mas eu deixei só nesse jeitinho aqui, mas vocês aí, cada um monta o seu da maneira que melhor lhe agradar, né? Eu só coloquei esse assim para ficar, mas você pode montar aí. O importante é que isso aqui fique como nós tínhamos deixado, né? Para que isso aqui fique desse jeito aqui. Agora eu vou começar a colocar aqui alarmes, tá certo? Então eu vou montar os alarmes aqui e vou fazer o set point dos alarmes. Então vamos lá, acompanhe comigo. Antes de nós começarmos a nossa aulinha de montar os alarmes, vamos só entrar num contexto aqui. Eu acho importante ter esse contexto. Aqui, gente, estou mostrando para vocês uma fonte de alimentação, um indicador controlador, um instrumento e um termopar. Então, esse termopar aqui é o elemento primário, é ele que vai sentir a temperatura, que vai gerar depois os nossos alarmes, tá certo? Que vai lá para nossa tela. Então, aqui nós temos um termopar, aqui nós temos um transmissor, ou seja, esse termopar aqui, ele manda o sinal para cá em milivolts. Esse transmissor vai pegar esse sinal em milivolts, vai amplificar, tirar o erro, né? Que vai existir um erro durante a amplificação. Você está amplificando alguma coisa que está vindo cheio de ruído, né? Nós estamos falando em milivolts, imagina quanto ruído tem ali. Então ele vai amplificar, tirar o erro e vai passar para cá, linearizado, para 4 a 20. Então aqui dentro ainda tem uma tabela que vai pegar essa escala do termopar. Se você tem ali um termopar tipo E, né, ou tipo J, ou tipo K, então ele vai pegar aquela curva do termopar, vai linearizar, colocar para cá em 4 a 20 e aqui ele vai indicar, ok? Essa é a forma geral da ligação de um termopar com um indicador. Bom, aqui nós temos então algumas características. Eu posso ter um termopar que manda sinal para um cabeçote que fica montado aqui em cima, e esse cabeçote já faz a minha linearização e já manda 4 a 20 aqui. Então já sai 4 a 20 aqui. Ou seja, o meu sinal 4 a 20 é muito menos influenciado por ruídos do ambiente do que o sinal de milivolts. Então eu não vou mandar um cabo de 100 metros em milivolts, né? Eu vou mandar um cabo de 4 a 20 para frente, tá certo? Então esse o que nós chamamos assim de bolacha, né? Nós colocamos aqui, ou pastilha, nós colocamos aqui, montamos, ligamos o termopar diretamente aqui e ligamos o termopar então no indicador, tá certo? O outro modo é pegar esse cabo aqui de milivolts, levar para um painel e nesse painel nós ligarmos a entrada do termopar e sair com 4 a 20. Isso também serve para transmissores de PT100. PT100 também usa esse tipo de pastilha, usa esse tipo de transmissor de fundo de painel. Alguns não usam, né? Alguns entram direto no rack lá do sistema de SDCD ou na entradas do CLP. Aqui é uma ligação, mais ou menos uma ligação de como funcionaria isso, né? Então tem aqui o sensor do termopar, entra, tem o receptor e a fonte, tá certo? Eu sei que tem uma fonte para alimentar o circuito eletrônico aqui. E aqui tem uma outra coisa, é um transmissor, né? Um pouco maior, ele tem uma eletrônica muito mais complexa, ele faz muito mais coisas, inclusive ele faz o PID. Tá certo? Então esse transmissor ele também recebe o cabo do termopar. Aí você tem uma linearização dentro dele. Você pode escolher qual é o tipo de termopar que você tem. Você escolhe a saída. Você tem aí N parâmetros para você selecionar. Quer dizer, é uma coisa muito mais inteligente.
E ele vai fazer a mesma coisa. O sinal de saída dele, que pode ser em rede ou pode ser 4 a 20, sai daqui e vai para o nosso sistema. Aqui então nós temos o termopar, o transmissor, a fonte e um indicadorzinho. Esse aqui seria assim, o mais antigo. Ainda usa muito, né? Tem muitas empresas que ainda usam essa metodologia, né? Um termopar, um indicador com controle aqui de alguns alarmes e tal. E isso aí basta para a empresa, porque ela quer basta. Então ela usa esse sisteminha. É um sistema. O outro aqui, é o termopar, o transmissor e entrando aqui num CLP. Alguns termopares, como eu falei, já tem entrada direta aqui. Você pode pegar o cabo de compensação do termopar e ligar direto na entrada do CLP. Alguns PTCs, né, alguns CLPs recebem o PTC direto. Também não precisaria do transmissor, ele receberia direto. Mas no geral, para você tirar ruídos e tudo mais, principalmente do termopar, PTC nem digo, mas do termopar de certeza, você pode jogar aqui dentro. E aqui sai do seu CLP para o nosso HM, a telinha que nós estamos construindo, tá certo? Então essa aqui seria a nossa estrutura de levar o sinal daqui para cá. E daqui para cá não é fio, aqui é cabo de comunicação, aqui é cabo de rede, tá ok? Aqui a gente vai ver um negócio um pouco maior, né? Então nós temos todos os nossos transmissores aqui, esses aqui são de termopares, esses aqui são de pressão, esse aqui é pressão diferencial. Então esses e essas aqui são os elementos finais de controle, né? Todos esses aqui entram em rede FB, Foundation Field Bus, entram em rede no seu CLP ou no painel do seu SDCD e via rede manda o sinal para as telas. E aqui as telas de HM, aquelas telas lá. Só que aqui não é mais um HM, aqui já estamos falando de uma interface lá na sala de operação mesmo, tá certo? E aqui do lado tem um computador que guarda. Você lembra que eu falei na última aula sobre você ter todos os dados sendo guardados e você guarda esses dados para depois você fazer uma análise de engenharia de processo, o que aconteceu aqui, meu processo melhorou, aquele piorou, o que aconteceu? Então, nós temos um servidor que faz isso, tá certo? Que só faz isso e que nós vamos falar dele um pouquinho mais à frente, né? Bom, então essa aqui é a nossa estrutura geral. Então mando tudo lá para cima e todo o controle desce. Algumas vezes o que acontece quando você está falando de rede Field Bus aqui, né? Foundation Field Bus, esse termopar ele faz o próprio payday, então ele próprio está controlando a válvula de temperatura aqui, a TV. Ele já faz isso aqui embaixo, ele só manda informação aqui, estou fazendo isso. Se cai esse cabo aqui, ele continua fazendo isso aqui, entendeu? Então assim, se eu perco se eu fico cego na sala de controle, ele continua fazendo o PID desse sistema aqui, ok? Então tá. Eu sei que é muita informação, é bastante informação, mas informação é tudo, né? Agora, nós vamos dar uma olhada aqui nesse projeto. É um projeto recente que eu fiz para uma empresa. Então, vamos ver como é que a gente faz isso na prática, né? Como é que a gente entende esse sisteminha aqui na prática. Vamos achar um termopar aqui. Aqui nós temos um termopar, você está vendo? Aqui são trocadores de calor, eu tenho aqui um termopar montado na tubulação pegando a temperatura da saída desse trocador aqui, tá ok? Desse trocador de calor. Vamos ver outro aqui. Aqui, ó. Aqui nós temos um outro caso, né? Nós temos bombas aqui embaixo, tá certo? E ele está pegando a temperatura do fluido que está saindo dessas bombas, tá ok? Então eu tenho aqui embaixo, ó, bombas, né? E ele está pegando a temperatura desses fluidos. Bem, dito isso, nós vamos agora entender como fazer os alarmes. Então eu acho que já deu para entender mais ou menos como é que é feita aquela ligação, né?
Aqui nós temos um outro, ó, também de um outro trocador. É interessante que aqui do lado, ó, você está vendo aqui do lado? Essas caixas aqui, ó, são as caixas que recebem a ligação dos instrumentos de campo. Então todas essas caixas aqui depois tem um cabo que sai daqui e vai lá para o nosso painel de entrada do CLP ou vai lá para a entrada do SDCD, dependendo, né? Tá ok? Beleza. Então vamos continuar? Agora nós vamos começar a preparar os nossos alarmes, ok? Então, primeira coisa, vamos pegar lá as ferramentas que nós vamos precisar para isso. Pegar os LEDs. Dois, três, quatro. Agora vamos editar aqui os LEDs. O primeiro alarme nós vamos chamar de T de temperatura, A de alarme, alto, H de alto e outro H de muito alto. E a cor aqui nós vamos colocar a cor vermelha. E quando o alarme estiver desligado é verde. Este aqui nós vamos colocar como T de temperatura, A de alarme, H de alto. E a cor que eu vou colocar aqui vai ser uma cor amarela. E ok. Aqui nós vamos colocar T, temperatura, A de alarme, L de baixo. E a cor, colocar a cor azul. E aqui eu vou colocar alarme T de temperatura, A de alarme, baixo, L de baixo e outro L de muito baixo. E vou colocar a cor um azul mais escuro. E vamos ajeitar um pouquinho aqui as tags dos alarmes. Tudo bem? Agora nós vamos pegar esses alarmes aqui e colocar aqui dentro, né? Vamos abrir um pouquinho aqui, mais um pouco, e abrir um pouquinho aqui. Vamos colocar aqui. Vou posicionar os alarmes aqui. Essas eu vou colocar um pouquinho mais para cá. Vamos abrir um campo aqui. Então agora nós temos os nossos alarmes. O que a gente precisa agora? Agora a gente precisa das portas de comparação. Então agora vamos colocar aqui os comparadores. Se eu tenho 4 alarmes, eu tenho 4 comparadores, né?
Podemos fechar aqui, podemos fechar aqui. Podemos vir para cá. Essa aqui nós vamos tirar essa ligação que foi construída aqui erroneamente. Então vamos colocar aqui as comparações. De novo aqui, ó, eu vou deixar o primeiro para que a gente possa saber o nome da ferramenta aí, né? Aí você volta o filminho e você pega o nome da ferramenta. Então, aqui. Agora, o que nós fazemos? Bom, a primeira coisa que nós fazemos é puxar aqui o X, a interrogação, né, pro alarme. Tudo bem? Se você tem o programinha, você pode fazer aí na sua casa, vai acompanhando e vai fazendo. Se você já baixou o programinha, agora o que nós vamos fazer? Bom, aqui do meio nós vamos puxar para cá. Vamos puxar o outro. Vamos puxar o outro. E vamos puxar o outro. Então agora eu estou pegando o que vem do ajuste e setando as portas de comparação. Bem, e agora? Vamos dar uma colocada para cá. Criar uma constante. Constante. Então temos as constantes. Agora nós vamos para cada constante nós vamos agora para cada constante nós vamos dar um valor. Vamos ver esse valor aqui. O primeiro valor aqui eu vou colocar um valor bem baixo, 12. Entre 12 e 18. Então, meu primeiro alarme de temperatura muito baixa seria entre 12 e 18. Meu segundo alarme de temperatura seria entre 20 e 25. O meu primeiro alarme alto seria entre 80 e 85. E o meu alarme de alta, muito alta, de 90 para 98, ou de 95 aqui para 98. Feito meus alarmes. Sendo assim, vamos testar. Vamos ver se funciona. Vamos testar aqui. 0. Vamos subir aqui. Primeiro alarme aqui, ó. Entre 12 e 18, ele já começou o meu alarme aqui, ó.
Então ele está subindo, opa, 20, e vai até depois de 25, né? 25, passou, oitenta e cinco, 95. Então tá aí o meu set de alarmes. Então essa parte toda está funcionando, nossas comparações, nosso set de alarme, nossa exportação desses pontos, tudo isso aqui está funcionando. Agora só vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou dar um clique aqui, ó, nesse indicador. Então esse loop indicador aqui, vamos colocar aqui, Create Indicator. Ele está me dizendo aqui, ó, a quantidade de loops que foi executada. Aqui é em milhões. Então foi 1.230 milhões de vezes que aquele loop foi executado. Você imagina exportar 1 milhão de itens na planilha? É de enlouquecer. Por isso que a planilha aqui, ela tem que ser dimensionada para 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, para que você tenha uma leitura realmente efetiva desse número de loops, porque é esse número de loops que vai ficar na planilha. Então agora eu vou clicar aqui nessa lâmpadazinha e vamos ver. Ele está passando a informação, tá vendo? Toda a informação aqui, ó, ele está passando, ele está contando aqui, ó. Você está vendo esse número aqui? Ele está contando, certo? Isso estamos falando aí em milhões. Deu para entender? Essa lâmpadazinha acesa, ela coloca desse lado da tela como está esse lado da tela, e aqui embaixo a quantidade de loops. Lâmpadazinha, eu vou puxar esse número aqui para baixo. Esse número é esse número aqui, né? Vou colocar ele aqui embaixo e colocar ele para cá. Vamos começar aqui. Está contando aqui, ó. Está contando aqui. Então essa caixinha aqui é essa caixinha aqui. Vamos parar aqui. Agora, existe uma forma de nós controlarmos isso, né? De nós controlarmos esse tempo. Então, ok? Então eu vou desligar um pouquinho aqui a lâmpadazinha. Vamos clicar aqui, controles. Nós vamos pegar esse aqui. E de novo, vamos deixar aqui White Until. Essa simbologia é a simbologia de um metrônomo, que é um aparelho que cuida do compasso, né? Em música ele é compasso. Aqui ele vai dar o tempo de uso, o tempo de loops que nós vamos medir. Okay? Aqui ele vai dar o tempo de execução do programa. Então, essa ferramenta, clicando ao lado aqui,
eu posso ter constantes, clico com o botão direito em Create, eu posso criar uma constante ou um controle. Eu vou criar uma constante. Essa constante ela vai ser dada em milissegundos. Eu vou colocar aqui 1000 milissegundos. O importante aqui é que quando você tem essa opção de constante ou controle, se você colocar aqui em controle, você pode colocar um dial e o seu usuário vai controlar no dial esse tempo, ou ele pode controlar por outro motivo, por outra lógica. Já uma constante você obriga que se cumpra esse valor. No nosso caso aqui, nós colocamos 1000 milissegundos igual a 1 segundo. Então, cada ciclo de execução de 1 segundo. Então, agora nós vamos testar a nossa função aqui. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parar. Ele vai parar. Eu vou escrever aqui teste. Nós já tínhamos um, vamos colocar aqui, ok. Vamos abrir então aqui, abrir teste. Vê como agora abriu bem rápido, e aqui está o número de vezes, ok. Então agora nós temos um controle sobre a quantidade de vezes que nós estamos controlando esse número de loops, ou a execução dessa leitura aqui, desse indexador, né, desse vetor que está saindo para a minha tabela. Agora vamos fazer uma pequena modificação aqui. Vamos pegar essa função aqui, números randômicos. Vou colocar aqui. Bem, eu vou agora parar de usar esse ajuste aqui de VP para ajustar aqui um número randômico. Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar esse link aqui. Então, clica, delete, mas eu não vou jogar ele fora, eu vou deixar ele aqui. E agora eu vou pegar e ligar aqui. Então eu vou gerar um número aleatório aqui. Veja que aleatório em um computador não é tão aleatório assim, mas é um gerador de número randômico. Vamos gerar outro gerador de números aleatórios aqui, mas eu não vou abrir lá na paleta. Nós vamos fazer Ctrl C, Ctrl V, e então já tem outro bloco de gerador aqui de números aleatórios. Bem, aqui agora eu vou ligar esses cabo do segundo aqui. Agora nós temos um problema. Eu não posso ligar esse cabo aqui na saída desse túnel. Eu tenho que primeiramente criar um vetor. Eu não posso ligar esse vetor nesse túnel, ele vai dar erro. Então o que eu tenho que fazer? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que nós temos que tirar essa ferramenta daqui. Então vamos deletar. E agora nós vamos ter que criar uma expressão que nos atenda para fazer isso. O que nós podemos fazer? Nós podemos criar uma matriz. Agora aqui em cima eu aumento para ficar duas entradas, né? Porque é o que eu tenho aqui, duas entradas. Agora eu tenho dois pontos. Agora você está se perguntando, bom, aqui é simples usar. Eu vou ligar então cada cabo em cada entrada.
Mas aqui eu só tenho uma entrada. E aqui eu vou ligar na entrada que eu já ligava? Bom, não pode. Antes você entrava em um D, ou um dado, um vetor. Agora você está falando em matriz, então já não é mais um dado de vetor. Então essa matriz você tem que passar para esse ponto de cima, 2D, ou seja, você vai ter mais dados, não é só um dado, você vai ter dois dados, tá ok? Então vamos puxar para cá, deixar mais ou menos aqui, e vamos clicar aqui, e eu vou aqui em 2D. Veja que agora você tem dois cabos, né? É exatamente ali a posição dos dois cabos, ok? Então agora nós estamos construindo uma matriz. Essa matriz é aquela matriz lá da tua aula de matemática, lá do primeiro colegial, entendeu? Então é a mesma matriz, não se preocupa com isso, não é nada diferente daquilo. Então, se nós estamos lembrando lá da nossa matriz do colegial, esses dois cabos quer dizer linhas e colunas. Matriz, né? Linhas, colunas. Então é por isso que nós temos a simbologia de dois cabos aqui. Vamos testar então? Então vamos testar aqui. Está contando, sempre parte do zero, né? Sempre que nós começarmos ele vai partir do zero. Não tem como você não fazer ele partir do zero. Então, stop. Parar aqui. Vamos salvar o nosso arquivo. Vamos salvar sempre com esse mesmo nome aqui. E vamos abrir aqui. Veja que agora eu tenho duas linhas, né? Na verdade eu podia converter isso aqui para duas colunas. Então aqui nessa parte de cima eu tenho dado de um gerador e aqui embaixo o dado do outro gerador. Deu para entender então. Se eu não tivesse esse segundo gerador de números aleatórios, eu poderia fixar aqui uma constante e poderia colocar lá 100. Então na segunda coluna apareceria a cada loop 100, 100, 100, 100, 100, 100. Agora vamos tirar esses indicadores daqui. Vamos destruir tudo isso aqui, vamos voltar como estava. E está aqui. Então voltamos no nosso sisteminha. Aqui os alarmes aqui funcionando, né? Você vê aqui os alarmes funcionando. Então tudo bem, voltamos ao nosso sisteminha. Agora nós vamos fazer uma outra coisa. Vamos pegar aqui uma outra ferramenta. Vamos dar o nome dessa ferramenta, ou melhor, vamos chamar de trip. Um nome mais curto para intertravamento. Então temos a ferramenta trip aqui. Vamos procurar aqui o botão de trip que se criou aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma porta lógica aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar essa porta aqui, porta end. Deixa eu um pouquinho mais para cá aqui. Porta
novamente e vou colocar uma porta Note. Porta não. Bem, o que nós entendemos dessa porta lógica? Essa porta lógica, nós teríamos o seguinte: se em uma porta tivermos 1 e na outra 0, a saída é 1. Se tivermos 1 e 0, a saída é 1. Só vamos ter 0 se as duas entradas for 1. Ou seja, nível alto é 0. Nível alto, nível baixo, em qualquer situação, é 1. E aqui? E aqui nessa porta aqui? Na verdade, é a minha inversão. Se entrar 1, sai 0. Se entrar 0, sai 1. Bom, dito isso, nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos ligar essas coisas aqui. Então, eu liguei a porta. Então, vamos fazer as ligações. Daqui, eu vou ligar na primeira entrada da minha porta. Aqui, vou colocar um pouco mais atrás para entender, né? Eu vou ligar a outra entrada da minha porta. E eu vou pegar esse sinal aqui e vou ligar aqui em cima do alarme de alta, ok? E agora eu vou colocar desse lado aqui um indicador, de trip. Então eu vou colocar aqui em cima, propriedade, trip ativo, e vou colocar a cor vermelha e a cor de saída aqui amarela. Vou posicionar aqui. Quando eu falo trip ativo, eu estou falando do aquecedor. Vamos supor que esse meu processo seja aquecido por uma resistência, ok? Então o trip ativo seria cortar a resistência, tripar a resistência, tá certo? Para que pare de aquecer o sistema. Então, onde que está o trip ativo aqui? Está aqui. Vamos pegar agora desse lado, colocar ligado aqui. Vamos rodar. Bem, se tudo deu certo, quando eu ativar, ligo o trip. Então, vamos lá. Trip ativo. Primeiro alarme de muito baixo, tudo bem. Temperatura aumentando, mas ainda é baixa, tudo bem. Temperatura alta, mas aqui ele já muda o alarme, ó. Ok? Ó. Ele está dizendo, ó, que o trip está ativado, ó. Tá aqui, ó, trip ativado. Ou seja, eu desliguei a minha resistência. Então, essa é a função trip ativado, né? Eu mudei a situação. Então, agora eu tenho minha resistência desligada. Eu desliguei para que o processo não esquente mais do que já está esquentando. Gente, vou ligar aqui. Essa foi a segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei mostrar várias funções, tentei mostrar várias possibilidades. Essa segunda parte teve como objetivo
criar em vocês esse desejo de criar os próprios programas de vocês. Tentem, escrevam, mandem para mim, professor, olha meu programinha, eu vou ter o maior prazer em comentar o programa de vocês, a lógica de vocês. Tentem, façam isso, tentem demais fazer os seus próprios programas. Bom, eu queria agradecer vocês e mais uma vez obrigado.